Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Em primeiro lugar, quero... Como a minha voz está chique, hein? Vocês estão gostando? Posso cantar? Não, né? Deixa só para o departamento de mulheres. Se vocês quiserem me ver cantando, venha na quarta. Olha, a pastor Ilma disse isso. Gostou. Amém, irmãos? Você está bem? Quero desejar a todos os papais. Olha, tiraram a fonte da minha voz. Um feliz Dia dos Pais. Amém? Você pode concordar em oração comigo. Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, porque nós temos um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que verteu o sangue do teu Filho unigênito para dar vida e vida em abundância a todos os demais. E nós somos esses demais. Obrigada pela graça, pela unção, a unção nova que nos capacita, que dá uma força espetacular para enfrentarmos todos os obstáculos. Obrigada, Senhor, porque consagramos tudo que vai acontecer a Ti, porque você é digno de toda adoração. Que os nossos corações estejam voltados a Ti, o autor da nossa vida, o nosso Pai. Oh, Papai querido, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós queremos mais e mais de Você. Nessa noite vem como um Pai amoroso e nos acalenta, nos ama, nos chama para junto. Nós estamos aqui porque Você um dia nos amou de tal maneira que se importou com todos os detalhes de nossas vidas. Não somos órfãos, temos um Pai amoroso, bondoso. Em nome de Jesus, amém? Isso que ficou foi o guitarrista, menino em fashion, viu? Ele é pai de uma menina linda. Olha, a mulher dele chega, deu um sorriso, popó. Amém, irmãos? Então, assim, eu quero que você fique bem atento, amém? Já que você veio, que você está aqui, não deixa passar, tá certo? Nós vamos falar sobre paternidade, um dia bem propício para a gente falar sobre isso, amém? E eu estou vendo que tem bastante pai, mas na primeira parte da ministração, obrigada, viu? Nós vamos falar de paternidade para todos, ok? Então, vamos lá. Paternitas, essa é a palavra em latim para paternidade, que significa a condução de ser pai, ou seja, um homem que tem tido um filho. Amém? Então, paternidade é uma condição de ser pai. É importante destacar que a paternidade transcende o biológico. O que quer dizer isso? Ser pai, né, não é só aquele que gera, mas aquele que transfere a expressão e a essência de Deus. Então, aqui, além de termos pais naturais, né, que têm os seus filhos, nós também temos pais espirituais, que mostram que transfere a essência de Deus para as pessoas que se aproximam de você. Esse é o nosso papel, tanto de mulher como homem, amém? Por quê? Porque ser pai não é ter um filho, pois existem inseminações que tiveram, né, pessoas que decidiram ter um filho e foram lá e fizeram inseminação artificial e geraram o seu filho, né, solo. Então, ser pai não é isso, não é só biológico. E hoje você vai entender, você veio aqui, você vai entender o que é ser pai, sabendo quem é o seu pai, amém? A essência de ser pai está associado a quem Deus é. Eu quero que você abra a sua palavra em João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 8.
Então, a gente vê muito, né, a estatística do que aconteceu, né, nesse ano, e olhe que não terminamos o ano ainda, é que aumentou o número de crianças que foram registradas sem ter um pai na sua certidão. Não é verdade? Vocês que são advogados sabem disso. Infelizmente, aconteceu isso. Mas não só isso, muitas crianças foram abandonadas dentro do seu lar mesmo, com o pai dentro de casa. Então, João, capítulo 14, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: disse-lhe Filipe perguntando ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, ele queria conhecer quem era o Pai. E estava dizendo, se tu fizer isso, vai bastar. Mostrando o Pai para nós. E Jesus disse-lhe, do 9, né? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizer tu, mostra-me o Pai? O 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Então, Jesus estava falando ali para todos os discípulos e para nós hoje à noite, que quem vê Jesus, quem observa Jesus, quem conhece Jesus, quem tem intimidade de Jesus, conhece o Pai, porque Ele é a expressão exata do Pai. E é interessante que lá em Gênesis, Deus falou que nos fez a imagem e a semelhança de Deus, nos fez a humanidade, homem e mulher. Então, é para acontecer o que conosco? Quando as pessoas veem a minha Alexandra, elas devem ver o meu Pai. Quando elas veem você, elas devem ver o seu Pai. Por quê? Porque você é a expressão exata dele. Eu quero mostrar para você o que é que significa a palavra imagem. Imagem é representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, imagem é a representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa. Semelhança é a qualidade de quem é semelhante. Então, semelhante é da mesma espécie, é a qualidade, a natureza, é a forma, é a relação da outra pessoa. Ou seja, a mesma coisa, similar. Muito parecido, idêntico. Então, quando Deus nos fez, o nosso Pai nos fez, Ele fez a imagem e semelhança dEle. Então, quando as pessoas nos veem, tem de ver o nosso Pai Celeste. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, por causa do pecado, você perdeu isso, mas agora eu vim aqui na terra como único filho, para mostrar que quando eu ressuscitar, você estiver comigo, vão ver você e vão conhecer o Pai. Por quê? Porque o Pai vai estar em você e você vai estar no Pai. Então, a paternidade é isso, é você conhecer quem você é no seu Pai. Porque você, conhecendo, você vai saber que quando você estiver fazendo coisa errada, você vai lembrar, o meu Pai não faz isso. Por quê? Porque eu sou a imagem, eu sou a semelhança dele. Eu posso dizer para as pessoas, vocês querem conhecer o Deus que eu sirvo? Olhem para mim. Então, ser pai vai além de colocar um filho no mundo. E é nesse sentido de ser pai que nós vamos decorrer agora. Até então foi falado para todos nós, como filhos de Deus, como imagem e semelhança do Pai, o Criador. A forma exata, idênticos a Ele, com a natureza dEle,
com o Espírito dele habitando em nós, fazendo as obras que ele faz. Por quê? Porque não fazemos de nós mesmos, mas ele faz através de nós. Quando entendemos isso, aí a gente vai compreender o que foi perdido em Adão. O que ele perdeu? Ele perdeu isso, a paternidade. Ele perdeu a imagem de ser como o pai dele era. Foi roubado legalmente, porque ele quis. Ele decidiu perder a carinha do pai. Ele decidiu não ser mais igual ao pai. Foi ele. Porque o pai, né, como um pai amoroso, mostrou a ele todas as coisas. Tudo ele sabia, tudo. Lembra? Imagem e semelhança de Deus. Então, as coisas que Deus conhecia, ele também conhecia. Não era novo, não tinha nada novo. Foi algo mesmo de decisão. Ele decidiu e pronto, acabou. Se arrependeu? Se arrependeu. Mas o arrependimento para aquela posição foi restaurado em Cristo Jesus. Mas a consequência de uma decisão permanece até hoje na humanidade, que não tem Jesus como Senhor e Salvador. O que vemos e vivemos e observamos na vida das pessoas é resultado disso, de uma decisão errada. O fruto de algo que foi plantado. Desobediências, agressões, tudo que nós vemos hoje é fruto de uma pessoa que decidiu não andar à imagem e semelhança do Criador. Dentro dessa paternidade, desse relacionamento que precisamos construir com o nosso Pai, para estarmos expressando a exata forma que Ele é, a gente pode traduzir isso naquilo que Deus deu a você, homem, que é o mesmo sentimento, a mesma posição de ser um pai. Na construção de uma criança, na função que o pai exerce na vida de uma criança, desde o início, né, toda a formação, toda a estrutura que esse pai vai fornecendo a essa criança requer segurança, proteção e amor. Isso é a característica do pai. Ele nos protege, ele nos dá segurança, ele nos ama. Uma criança que se sente protegida, amada e não abandonada, não rejeitada, não violentada, ela vai ter segurança, já é comprovado. Ela vai crescer mais inteligente. Ela vai ser totalmente resolvida. Mas uma criança que ela tem esse senso de abandono e de rejeição, alguns estudiosos dizem, uma rejeição é como se fosse um golpe contínuo no estômago. Ela vai sentir aquela dor cada vez que ela se lembra. Ela vai sentir. Se você perceber, eu estou batendo aqui, está doendo aqui desse lado, vou parar. Dói. Você imagina o que fica na alma. A dor que é gerada de uma alma, de uma criança que está em formação. De uma criança que tem uma vida para seguir. Uma criança, ela é formada, todo o psique dela, todas as informações dela, desde o ventre até os 8 anos de idade. Uma criança, ela vai formando toda a personalidade dela, as atitudes, com aquilo que ela vê no dia a dia dela, naquilo que ela é exposta no dia a dia dela.
As características que aquela criança vai passar por toda a sua fase adulta foi adquirida nos primeiros anos de vida dela. Nos primeiros anos onde ela precisou de segurança, onde ela precisou de proteção, onde ela precisou de amor. Nesse momento, essa criança, ela tem dois espelhos, que são o pai e a mãe. A mãe, ela vai ver como aquela que está ali para suprir as necessidades, a fominha, o carinho, o afeto, trocar uma fralda. Mas o pai, aquela voz que chegará perto, é de proteção, de segurança, de amor, de casa, de acolhimento. E quando uma criança ela não tem isso, ela fica vulnerável a todas as mazelas. E eu vou ler para você uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Uma criança, não é, eles fizeram uma grande pesquisa mesmo. E eu tentei buscar várias pesquisas aqui no Brasil para fazer uma comparação, mas eu não encontrei atuais. Eu só encontrava de 2011. Mas eu quero ver com você essa. 90% das crianças sem teto não têm um pai. 71% das jovens grávidas não têm um pai. 85% dos adolescentes que mostram distúrbios de comportamento não têm um pai. 63% dos jovens que cometem suicídio não têm um pai. 4 vezes mais chances de viver em condições de pobreza por não ter um pai. 85% dos jovens nas prisões não tiveram um pai. 10 vezes mais chances de usar drogas por não ter um pai. 14% ou mais chances para cometer estupro e vai. Por não ter um pai. Aí você acha que o diabo fez isso com Adão no início. Estragar a imagem de filho e de pai. E você acha que até hoje ele não faz isso? Não faz. Porque tudo que ele quer fazer é destruir a imagem do pai para a criança. Ei, homem, a responsabilidade é grande a tua. E um dia tu vai prestar conta diante de Deus. Mas tu viesse hoje aqui no Dia dos Pais, não se preocupa não, fica até o final que tudo vai melhorar. Sempre melhora. De acordo com o meu marido, diga, fica na paz, tudo vai dar certo. Isso é sério. E não começou agora. Começou no Jardim do Éden. Lá, paizão, comunhão, proteção. Comunica para mim o que foi que você fez no teu dia a dia. O que foi que você conheceu? O que foi que você utilizou com essa sabedoria intensa que eu te dei? Aí ele vinha perante o pai, contava, fiz isso, fiz aquilo. Você lembra, pai, essa postura sua que você deve ter com o seu filho? De no final do dia perguntar como foi o dia dele. Isso seu pai faz. A paternidade é mostrar ao homem como Deus é. Eu quero que você abra a sua palavra em 2 Coríntios. Segunda Coríntios. Versículo 18. Sem juízo de valores, aqui está uma criança que meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, separou da minha mãe. E o incrível que pareça, eu sou tão bem resolvida com paternidade que
A Joilma disse que é a terceira vez que no Dia dos Pais eu que ministro para a paternidade. Olha só. Então, está uma pessoa aqui que tem uma total experiência, tanto como filha, tanto como mulher, tanto como ministra. Então, quem está falando aqui sobre paternidade é uma pessoa que sabe o que está falando. Versículo 18. Serei para vós, capítulo 6, versículo 18. Segunda carta, Coríntios 6, 18. Serei para vós, pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Amém? A questão é que nós enxergamos Jesus como nosso Senhor. Aceitamos Ele como nosso Salvador. Mas não vemos nele a expressão do Pai. Não buscamos nele a identificação do Pai que nós precisamos ter. É através disso, desse entendimento que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Deus é a expressão exata do amor, porque Ele é amor e derramou o seu amor em nosso coração. Deus é um Pai bom, porque toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Eu tenho um Pai que Ele está atento à minha voz, às minhas orações, Ele me escuta, Ele responde. Ele, para não me deixar só, para eu não me sentir abandonada, Ele me deu o próprio Espírito dEle para habitar em mim. Por quê? Porque a raiz do abandono, a raiz da rejeição é a marca mais profunda nas crianças dessa geração. E o Espírito Santo nunca, nunca, nunca vai nos abandonar. Ele é a expressão de um Pai em nós, habitando em nós. A decepção que você pode ter na pessoa paterna do seu pai, naquele que te gerou, naquele que conviveu algum período de tempo na sua vida. Essas decepções, essa rejeição, esse abandono, essas coisas que ele fez, né? Agressões verbais, violências psicológicas, domésticas, porque às vezes nós não entendemos que existe a violência de palavras. A violência, os abusos verbais, que denigrem a imagem, tanto da criança como da mãe. Palavras que falam, que elas criam endereços. Palavras soltas, elas buscam endereço a cumprir aquilo que ela foi estabelecida. Palavras são a forma de criar universos vividos a uma criança. Crianças estão envolvidas, não é? Dentro de relacionamentos entre adultos, pai e mãe, onde o pai desvaloriza a pessoa da mãe, onde a mãe desvaloriza a pessoa do pai. E essa criança vai crescendo assim, com essas informações, com essas coisas. Aí chega na igreja com o pai e a mãe e não acredita que dentro do culto eles são bonzinhos. Porque a realidade em casa é outra. E as pessoas querendo salvação, querendo Jesus, mas não conseguem. Por quê? Porque são crianças que estão se tornando adolescentes, que estão tornando adultos, que dizem assim: como assim? Eu vou estar crendo
confiando num Deus que eu não vejo. Porque o que eu vejo é o pai que eu tenho em casa, é a mãe que eu tenho em casa. Como eu vou acreditar naquilo que é ensinado na salinha, se eu vejo essa confusão aqui? As crianças, amadas, ficam sem entender. E elas estão em formação psíquica, de personalidade, de emoções. Muitos pais são crianças que foram crianças feridas. E pessoas feridas geram pessoas feridas. Eu agora vou passar o bálsamo nos pais. Muitos pais são do jeito que são, porque foram crianças que também sofreram. Foram crianças que foram maltratadas, abusadas. Foram crianças que vieram também de lares destruídos. E elas estão replicando aquilo que elas sabem. Então, hoje eu quero tratar você, por isso que eu disse que ia melhorar. Você errou até entrar na igreja hoje. A partir de agora, você não vai errar mais. Você vai curar o que precisa ser curado na sua vida. A ferida que está aberta, que está contaminando os seus filhos. Você precisa. Você precisa entender que palavras, elas ecoam. Mesmo que depois passe tempo, e você, porventura, comente alguma coisa, mas a marca ficou. Então, não adianta remendar. Não adianta. O que adianta é fazer memórias novas. O que faz você melhorar, primeiro você entendendo que você tem um pai, que tudo que você passou, os seus pais também vieram de famílias problemáticas, foram frutos disso, que replicaram para você, então você abençoa a vida deles. Entende a limitação deles e diz, agora em mim, eu vou olhar e ser imagem do meu pai. Em mim, eu vou poder fazer diferente com os meus filhos, mesmo que eles tenham sofrido antes, eu vou o quê? Eu vou ter memórias agora novas com eles. Eu vou trazer momentos novos com eles. Quando chegar a colheita daquilo que eu fiz, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo e a graça que me basta será suficiente para me manter firme naquele momento. Porque todo mundo colhe, irmão. Colhe sim. Agora, como você vai colher, pode ser mais rápido. Com a ajuda do Espírito Santo, de uma forma leve. Você fica feliz com essa notícia? Então, a palavra pai passa a ter uma horrível conotação para a criança. Quando a gente vai até falar, né? Construir, né? Deus é pai, isso, aquilo, outra. A primeira coisa que a criança fala mas meu pai não é assim. É massa a gente estar no DI. A gente conhece tanto como é a sua casa. E eu, quando estou lá, é que é mais massa ainda, porque eu vou filtrando assim, né? Agora os meninos vão procurar, os pais e as mães vão procurar saber o dia que a tia Alexandra está no DI, para não mandar os seus filhos. Mas eles são ingênuos. Da mesma forma que eles falam, em qualquer ambiente, o que eles estão sentindo, eles também são ingênuos para receber aquilo que você faz de errado. E quando essa criança é um menino, eu estava falando de
de uma criança, né? Tanto uma menina como um menino. Mas e quando é um menino? Que a expressão do pai é o exemplo. Que aquilo que o pai faz é aquilo que ele está olhando para ser. Eu vi um caso essa semana de uma pessoa que ele falou: eu estou pedindo ajuda porque meu filho foi preso. E o filho dele tinha sido preso por estupro, pedofilia. E ele queria ajuda. Tinha se convertido, queria ajuda. E na hora de fazer, né, todo o estudo sobre ele, ele disse: o meu pai fez a mesma coisa comigo, e eu fiz a mesma coisa com meu filho, só que o meu filho foi pego pela polícia. Então, mesmo que você ache que o que você está fazendo, o seu filho não pode cometer, ele pode, porque você é o exemplo. É uma decisão, principalmente se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem de expressar para os seus filhos o caráter de Deus, a imagem de Deus. Sabe uma menina? Parece estranho, né? A menina vê aquele pai bruto, ignorante, né? Fazendo coisas erradas, batendo na mãe. E era para ela ter, né? A grande maioria. Acontece que umas não aceitam. Aqui está a prova real. Uma pessoa que foi decidida a não ser aquilo que diziam que ela ia ser. Diziam que tudo de mim, por meu pai ter abandonado. Porque eu tenho 47 anos, amados. E quando eu tinha 8 anos, era complicado uma pessoa se separar. E quando separava, os filhos não eram bem vistos. Principalmente as filhas. Então eu sei também o que é escutar o que os outros falam de filhas, de pais que se separam. Então, essa criança, essa menina, quando a gente está fazendo alguns acompanhamentos, que elas são problemáticas, que elas têm alguma coisa. Eu estou com 2 meninas assim, 2 jovens senhoras. E quando a gente vai fazer, né, o estudo, a análise de como era o pai dela é igual o marido. Bate, agride verbalmente. Por quê? Porque foi o que ela viu de espelho, de homem. Então, meu irmão, você que veio aqui hoje, existe um momento o qual você vai abraçar, se você quiser. E esse momento é de entender que você agiu por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de entendimento familiar, por falta de amor familiar, por falta de estrutura familiar, por falta. E hoje está chegando o suprimento para você. Para você se tornar aquilo que Deus confiou a você. Que é a posição de homem, de pai. E você, irmã? De ajudadora. Aquela que vai fortalecer esse relacionamento. Amém? Eu quero que você abra em Efésios. Ministério de Música. Capítulo 1. Versículo 3.
diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. O 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua benevolência, da sua vontade. Então, irmãos, eu tenho algumas direções no meu espírito, amém? E eu quero te mostrar que em Cristo Jesus você foi abençoado pelo seu Pai. As maldições que você viveu por causa da sua família, as maldições que você viu erradas no lar da sua casa, os problemas que você viu de relacionamento, né, de pai para filho, que o seu pai transferiu para você. Palavras de maldição que foram ditas a você, constrangimentos que você passou, abandonos, rejeições, abusos, violências domésticas, violências emocionais, violência financeira, todas essas violências, né, tudo que foi maldição, em Cristo Jesus, você foi abençoado. A sua verdadeira família, natureza, Pai, foi estabelecido. Em Cristo Jesus, por intermédio dele, tudo que diz respeito à sua vida, as bênçãos que Deus planejou para você, estão à tua disposição. Eu queria primeiro que todas as meninas lindas, maravilhosas, mulheres, ficassem em pé. Eu vou orar por você. Quero que você feche seus olhos. Se você vai escutando a minha voz, tá certa? A minha oração não precisa você abrir os olhos. Se você teve um pai que te decepcionou, que te abandonou, que mesmo ele dentro da sua casa, ele não era um pai amoroso, mas ele agredia sua mãe verbalmente. Você viu tudo isso. Mesmo assim, você chegou aqui. Você passou por tudo isso e você é uma adulta hoje aqui. Eu quero que você veja esse momento agora como teu Pai Celeste te amando, dizendo que você é a menina dos olhos dele, que você é a princesa dele, que você tem um Pai que te ama, que sempre sonhou com você, um Pai que te ama desde o dia que lá no céu ele escreveu o livro ao teu respeito, um Pai que vai estar com você para sempre. Um Pai que não te rejeita, um Pai que não te abusa, um Pai que não te maltrata, um Pai que não te troca. Esse é o Pai que você tem. Se sinta hoje abraçada, pode tocar vocês, pelo Pai que você tem. Se abrace agora, dê um abraço em você mesma. Sinta o abraço do seu Pai. Mesmo aquele pai que você teve, que foi top, sinta esse abraço do Pai Celeste, que Ele te ama e Ele te bendiz. Você é a menina do Senhor, você é amada. Você pode sentar. Agora, pastor, eu vou precisar da ajuda do Senhor. Pode vir para cá, pastor. Pastor, eu vi um filme, um documentário que se chama Mostra-me o Pai. E no final,
para receber uma oração de bênção, ser abençoado, porque eles nunca foram abençoados pelos pais deles, se tornaram pais sem saber como ser pais. Vamos orar por eles? Aqueles que desejarem receber essa bênção de um pai, fica de pé. Você como homem, Ele vai dizer palavras proféticas ao seu respeito, palavras que você vai avançar. Você tem um Pai Celeste e na pessoa do pastor ele vai te abençoar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças por cada pai que o Senhor colocou aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Pai, uma sabedoria maior na vida de cada um deles, Pai. Nós sabemos, como foi ministrado, que algumas coisas nós acabamos trazendo da nossa criação, mas que o Senhor, Pai, na sua infinita sabedoria, bondade e misericórdia, o Senhor possa ajudar cada um deles nas suas fraquezas, com o Espírito Santo da verdade que habita em cada um deles. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro fortaleza em áreas que precisam ser fortalecidas. Talvez uma área que haja uma falta de sabedoria, uma falta de conhecimento, de entendimento, que o Senhor possa suprir essa necessidade com o teu Espírito Santo na vida de cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam pais cada dia mais amorosos, compreensivos. Eles agora têm o Espírito Santo dentro deles, então ele tem uma fortaleza, ele tem os frutos do Espírito operando dentro da vida de cada um deles. Então eles são pessoas melhores, melhoradas pela tua presença dentro de cada um deles. Então eles podem e serão melhores a cada dia, Pai. Eu declaro, Pai, eles sendo homens com a sabedoria transferível para os seus filhos. Essa sabedoria, Pai, vai alcançar os filhos e as próximas gerações vindouras, Pai. E as próximas gerações vão ser muito diferentes das gerações que ficaram para trás, porque agora o conhecimento já chegou, e onde há o conhecimento da Tua Palavra, aí há transformação, libertação, a mudança, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos, nós como pais, que as próximas gerações de nossas famílias serão gerações diferentes, porque a bênção que começou lá em Cristo Jesus, nos abençoou, vai também abençoar cada geração que virá após a nossa geração. Nós começamos uma boa obra com aquele conhecimento que nós tínhamos e com aquele que o Senhor acrescentou em nossas vidas. Agora essa próxima geração tem ainda um conhecimento maior, e nós declaramos que todo o propósito, que todo o conhecimento, sabedoria transferível por cada um de nós para os nossos filhos, passarão adiante para as próximas gerações. No nome do Senhor Jesus Cristo, serão gerações fortes, prósperas, no corpo, na alma e no espírito. Tudo que eles fizerem vão prosperar, tudo que eles fizerem vai dar certo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Terão os melhores casamentos, os melhores filhos,
terão os melhores empregos, as melhores empresas, serão os melhores ministros da palavra, os melhores pastores, os melhores profetas, os melhores mestres, os melhores apóstolos, os melhores evangelistas. Eles serão os melhores em tudo que eles empreenderem, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Eu os abençoo e recebo também essa bênção de ti, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Amém? Pode sentar. Meu querido, a irmã Alexandra está à tua disposição. Se você precisar de uma ajuda, estou abrindo agora uma oportunidade para você. Se você quiser um aconselhamento comigo, eu estou à disposição para te ajudar em alguma coisa que você esteja precisando de um esclarecimento maior, tá certo? Porque eu quero que você flua naquilo que o Senhor confiou a você. O seu passado não te define. O que você deixou ou você fez, deixou de fazer ou você fez, isso não define quem você é. É melhor o fim do que o começo. O seu legado vai ser visto após a sua morte. Então você ainda tem tempo, você está vivo para fazer diferente aquilo que você precisa fazer, porque Deus confiou grandes coisas a você. Amém? Quem vem, feliz Dia dos Pais, viu? Continue me amando.